Amado de minha alma cantarei, fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em esplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu, pra sempre, amado meu, pra sempre, amado meu. Senhor Jesus, entramos na Tua presença santa essa noite. Vem estar conosco, fala aos nossos corações, guia-nos nesse momento de busca, de meditação, de edificação mútua, Senhor. Leva-nos a esse ambiente que o Teu Espírito encontre espaço entre nós, em que a gente não esteja aqui simplesmente com fins egoístas, mas, acima de tudo, guiados, norteados e atraídos pela Sua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma canção do Guilherme Kerr, Ao Amado, uma música de 80 e alguma coisa, né?
acho que 83, 84, por aí. Época que o Guilherme, Jorge Camargo e outros compunham muita coisa rica, né? É a minha fase favorita, vocês sabem. Eu gosto muito de música cristã em geral, né? Música gospel de várias épocas, mas essa época dos Vencedores por Cristo, Grupo Elo, é a minha favorita. E essa música é até uma ousadia cantá-la, né? Porque o Guilherme cantando é a coisa mais linda, né? Recomendo vocês buscarem vídeos novos agora, né? Guilherme Kerr cantando ela, sei lá, o Guilherme Kerr hoje deve ter seus 70 anos, talvez, 70 e tantos. E realmente uma voz abençoadíssima e um poeta, né? Incrível, né? Ao amado. A gente vai estudar hoje um texto de Mateus. Eu sei que a gente vinha estudando João, né? A gente vinha falando sobre João, sobre a profundidade do Evangelho de João, a elevada teologia que João propõe, mas hoje a gente vai estudar um trecho de Mateus. A gente vai abrir no capítulo 22 de Mateus e a gente vai comentar um pouquinho antes, mas o texto que nós vamos ler de fato é do verso 15 até o verso 22. Então é um trecho curtinho. Mateus 22, do 15 ao 22. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, né, NVT. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns dos seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia da sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram a moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Bom, eu falei que ia começar falando do que aconteceu um pouquinho antes. O capítulo 21 começa narrando a chegada de Jesus em Jerusalém. A sua entrada triunfal, né, quando as pessoas começam a acenar com palmeiras, estendem mantos como se fosse um tapete para ele entrar em Jerusalém, montado num burrinho, e dizem: Hosana ao que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Né? Assim que Jesus entra em Jerusalém, ele se dirige ao templo, né? E ali ele encontra os cambistas, que eram pessoas que trocavam as moedas dos judeus que vinham de toda parte para sacrificar ali no templo, né? Então, judeus que viviam em qualquer território distante de Jerusalém vinham, pelo menos uma vez na vida, um judeu deveria ir, né, até o templo de Jerusalém. E era muito comum que fossem todos os anos. O salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é sobre o povo caminhando, peregrinando na direção do templo para oferecer sacrifício. Né? O que acontece é que tinham os cambistas ali na porta, trocando a moeda, certo? Porque a moeda com o rosto de César não poderia ser comercializada dentro do templo, certo? Então as pessoas trocavam suas moedas na entrada e lá dentro eles compravam os animais próprios para o sacrifício. Porque imagina alguém que ia sacrificar uma rolinha, né? A história de quando Jesus foi a primeira vez ao templo, aos 12 anos, diz que os seus pais levaram uma rolinha para sacrificar. Isso é típico de pessoas pobres. A lei de Moisés dizia que se a pessoa não tivesse dinheiro para sacrificar um animal maior, poderia sacrificar um pombo, né, uma rolinha. E foi isso que o pai de Jesus
sacrificou ali no templo, o que dá a gente a notícia, a informação de que ele era de uma família pobre. Quando você chegava e entrava no templo, tinham pessoas vendendo animais aceitáveis. Você se lembra que não podia oferecer um animal de qualquer forma, né? O animal tinha que ser puro, tinha que ser ter determinadas características de pureza, não poderia ser manco, não poderia ser doente, não podia ter falhas no pelo. Então, isso se tornou ao longo do tempo uma espécie de um comércio. Então, as pessoas colocavam lá animais que já seriam aceitos e cobravam muito caro por esses animais que eram perfeitos para o sacrifício. E provavelmente já tinha um esquema armado, né, com o sacerdote, né, que iria ou não aceitar aquele sacrifício. Então, talvez se a pessoa trouxesse um animal de casa, o que era muito difícil, porque ia caminhar longas distâncias, ela era capaz do sacerdote não aceitar aquele animal porque não havia sido comprado ali do povo licenciado, digamos assim, dentro do templo. Então, as duas coisas, né? A moeda tinha que ser trocada e os animais, muitas vezes, eram comprados lá. O câmbio da moeda, a tetradracma, né, de Alexandria ou de Antioquia, que eram as moedas mais utilizadas naquele tempo, tinham a face de César estampada. E por isso os judeus não aceitavam essa moeda dentro do templo. Eles aceitavam outras moedas que tinham outras faces, mas a de César não. Era uma espécie de protesto, né, contra o Império Romano. Eles aceitavam até uma moeda que tinha a face de Baal, mas a que tinha a face de César não era aceita dentro do templo. Bom, Jesus se revolta, como vocês conhecem a história, né? Faz um azorrague, um chicote de pontas, né, e sai chicoteando as mesas dos cambistas, dizendo que eles haviam transformado a casa do pai num covil de ladrões, certo? Porque eles exploravam o câmbio como forma de lucrar em cima da fé das pessoas. É óbvio que na hora de entrar no templo, o romeiro, o peregrino, né, ele perdia muito dinheiro na troca pela moeda que poderia ser aceita lá dentro. Daí, uma vez lá dentro, ele perdia muito dinheiro comprando um animal para o sacrifício. E depois, se sobrasse algum dinheiro no bolso dele, na hora de sair do templo, ele teria que trocar de novo e ele perdia mais dinheiro, né? É aquela história, quando você compra dólar é um preço, quando você vende é outro preço, né? E aí eles faziam exatamente essa mesma coisa. E isso deixou Jesus revoltado, ao ponto de lembrarem, quando isso aconteceu, eles se lembram que o zelo pela casa do seu pai o consumiria. Essa era uma profecia acerca do Messias. Bom, falando sobre os personagens desse texto aqui, né, dos fariseus que chegam perguntando sobre o imposto, nós temos dois grupos juntos, fariseus e herodianos. Depois desse episódio que Jesus chicoteou o povo no templo lá, ele voltou para Betânia dormir. Não sei se vocês se lembram, Betânia era onde morava Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Ele volta para Betânia dormir e retorna no dia seguinte, volta para o templo para ensinar. E ali, esse ensino dele causa tanto alvoroço, tanto rebuliço, que une esses dois grupos, fariseus e herodianos. Os fariseus eram aqueles que queriam estabelecer normas práticas de conduta para acelerar a vinda do Messias. Eles queriam estabelecer uma pureza cerimonial. Quantos passos você poderia dar num sábado? Ou cuspir no chão é trabalhar no sábado? Porque você está fazendo barro? Regras desse tipo, né, para que o povo atingisse uma pureza. E quando o povo atingisse essa pureza, eles acreditavam que o Messias viria. Né? Por outro lado, os herodianos eram muito mais liberais. Os herodianos eram judeus que apoiavam o governo de Herodes, estabelecido por Roma, né? E ansiavam muito mais uma paz com os seus invasores, uma paz com os romanos, do que a vinda do Messias. Eles não estavam tão preocupados com a vinda do Messias quanto os fariseus. Os fariseus eram mais religiosos, os herodianos eram mais políticos. Esses dois grupos não se davam, eles eram inimigos. Mas na hora de pegar Jesus, eles se juntam. E eles fazem essa pergunta sobre o imposto, né, dentro do templo, onde Jesus está ensinando.
Eles perguntam se deveriam ou não pagar impostos ao Roma. Qual era a armadilha? Jesus fala, vocês estão tentando me pegar numa armadilha. Qual era a armadilha que estava sendo proposta ali? Se ele respondesse, sim, devemos pagar impostos a Roma, os herodianos pode ser que iam ficar felizes, né? Mas ele ia arrumar problema com os fariseus, que poderiam acusar ele como herege, certo? Por outro lado, se ele respondesse, não devemos pagar impostos a Roma, eles poderia ser denunciado pelos herodianos com crime de sedição, né, de revolta contra Roma. Então, dois grupos adversários fazem uma pergunta, perguntando mais ou menos assim, de qual lado você está, do nosso ou do deles? Se tiver do lado nosso, eles vão te pegar. Se tiver do lado deles, a gente vai te pegar. É mais ou menos isso. Essa é a armadilha que aqueles dois grupos estavam preparando para Jesus. Foi uma armadilha inteligente. Isso a gente tem que reconhecer. Mas Jesus pede então que eles deem uma moeda das que eram usadas para pagar imposto. Lembra? Eles estavam no templo. Lá dentro do templo, não era essa moeda que era usada. A moeda que era usada dentro do templo não podia ter o rosto de César. Mas eles entregam para ele uma moeda com o rosto de César. A moeda que era usada para pagar tributos a Roma. Como eu falei, né? A moeda era o tetradracma, ou de Alexandria ou de Antioquia. Provavelmente uma dessas duas moedas aí. O texto não diz exatamente qual moeda, mas é bem provável que tenha sido uma dessas. Então ele pede essa moeda, que lá dentro do templo não servia para nada, e eles lhe dão a moeda de prata, e aí ele pergunta de quem é a imagem e o título que estão nessa moeda. Na moeda tinha o rosto de César gravado e estava escrito César Augusto Tibério, filho do divino Augusto. É isso que vinha escrito. Então, de quem é o rosto e de quem é o título? É isso que Jesus pergunta. Então o povo responde, de César. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus. Mateus relata que os fariseus e os herodianos saíram dali admirados e humilhados. Mas por que eles saíram humilhados e admirados? Num primeiro momento, a gente pode imaginar que é por causa da resposta inteligente de Jesus, certo? Jesus se livrou de uma situação que aparentemente não tinha solução. Ou ele ia desagradar um grupo, ou ele ia desagradar o outro grupo. Ou ele ia ser entregue por ser um herege, ou ele ia ser entregue por ser um rebelde. Eles queriam que ele cometesse uma falta ou contra o governador Herodes, ou contra o sumo sacerdote Caifás. Mas ele habilmente se desviou, né, dessa armadilha e não poderia ser acusado de nenhum dos dois grupos com a resposta que deu. Mas acontece que aqui, assim como em diversas das respostas que Jesus deu em seu ministério, ele plantou o que alguns teólogos vão chamar de bomba relógio. Ele coloca uma informação pronta para detonar assim que o interlocutor parasse um pouco para pensar sobre essa resposta, certo? Então, se o interlocutor parasse um segundo, ele ia cair a ficha de uma outra informação que não está dita na linha, mas está dita na entrelinha, certo? Na linha está o quê? A César o que é de César, né? Se a moeda está com o rosto de César, ela pertence a César, então deem a ele. Deem a César o que é de César. É claro que ele estava se referindo à moeda de prata. Mas o que significa deem a Deus o que é de Deus? O que ele quer dizer com essa afirmação? A questão é que aqueles homens, tanto os fariseus quanto os herodianos, conheciam as Escrituras. Eles tinham crescido aprendendo as Escrituras. Eles haviam meditado e decorado nos textos de Moisés. Eles se lembraram, provavelmente naquela mesma hora, do que está escrito ali em Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O que Jesus disse nas entrelinhas é que se a moeda tinha imagem de César, ela pertencia a César. E se os seres humanos tinham a imagem de Deus, eles pertenciam a Deus. Mexer naquilo que é de César
é muito perigoso, certo? César tinha todo um império, exércitos ao seu dispor. Se você mexesse em algo, tocasse em algo que era de César, provavelmente ele ia mandar te matar. Mas o que é que a gente pode dizer sobre alguém que mexe naquilo que pertence a Deus? Explorar seres humanos, tratar eles como inferiores, excluir aqueles que são diferentes, praticar todo tipo de abuso contra os marginalizados, ignorar a fome do que tem fome, ignorar o frio de quem tem frio, deixar de praticar a hospitalidade com o estrangeiro, ou até mesmo, como Jesus havia denunciado no dia anterior, cobrar ágio daquele que vem prestar culto, ganhar dinheiro em quem está prestando culto. Tudo isso é tocar naquilo que foi feito à imagem de Deus. Se a moeda é preciosa para César, muito mais os seres humanos são preciosos para Deus. E se tocar na moeda de César pode dar problema, que dirá tocar no que é mais precioso para Deus, a sua imagem. Dar a Deus o que é de Deus é zelar pela imagem de Deus que está nos seres humanos, é se preocupar com os outros. Dar a Deus não é ofertar na igreja. Dar a Deus é cuidar do seu próximo. Dar a Deus é ser generoso, ser cordial. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Concluindo, Romanos, capítulo 12, verso 1, Paulo fala um dos seus textos mais conhecidos, mais famosos, né? Ele escreve aos Romanos: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O ponto é que Deus não quer nos matar. Deus não requer de nós um sacrifício morto. Ele não espera uma anulação de nós mesmos, das nossas características, da nossa vontade. O que Deus plantou em cada um de nós é a sua imagem. Nós somos um tributo vivo e santo. Quando nós existimos para servir e abençoar, para acolher e sustentar, para amar e perdoar, nossa vida é um culto e a nossa adoração chega até o céu. Mas se tentarmos comprar o favor de Deus com os tesouros desse mundo, com aquilo que é de César, estaremos ofertando a Deus o que não é dele, o que é de César, e negligenciando aquilo que é de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu espero que tenha ficado claro, que tenha de alguma forma penetrado na mente de vocês, que o tesouro de Deus somos nós. Olha só. O que Deus tem de precioso, muito mais do que dinheiro ou muito mais do que seguir um rito, são os seres humanos. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, em vários momentos ele critica aqueles que estão olhando para a lei acima da vida humana, se preocupando mais com a observação do rito do que com as pessoas. Por exemplo, quando Jesus cura uma pessoa num dia de sábado, uma mulher com uma mão ressequida, ou um cego. Jesus faz essas coisas no sábado e o povo fica revoltado porque ele está trabalhando no sábado. E Jesus diz, não é lícito fazer o bem no sábado? Então, esse é o ponto. O tesouro, a riqueza para Deus está nos seres humanos porque eles são a sua imagem. Como de costume, eu quero fazer uma pergunta para a gente participar juntos aqui e colaborar. E aí podemos participar. A pergunta é a seguinte: quais são os maiores desafios que você enfrenta ao tentar dar a Deus tudo o que ele merece? Repetindo,
quais são os maiores desafios que você enfrenta ao tentar dar a Deus tudo o que Ele merece. Como podemos superar esses obstáculos juntos? E aí você pode abrir o microfone, se alguém já estiver falando, você aguarda um minutinho e levanta a mão, e aí todos nós podemos participar, ok? Vou colar aqui também no chat. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.